aqui 1 hora me ouvindo falar, mas não é a mim que vocês estão ouvindo. Vocês vão ouvir a palavra de Deus, né? Aprender de Jesus. Então, olha, se esforcem, tenham bom ânimo, separe esse momento para a gente ficar junto, que vai valer a pena, tá bom? Eu estou muito feliz mesmo, né? E eu quero agradecer o esforço aí de quem foi chamando um ao outro, né? O pastor Adilson trabalhando aí e animando vocês, que vocês permaneçam até o fim, tá? Porque o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Deus disse isso, não foi na palavra dele? Então, nós não vamos ser dos que retrocedem. Nós vamos até o fim, tá bom? Então, nós vamos aprender hoje sobre a vida de Cristo. Esse assunto é um dos assuntos preferidos meu, porque nós vamos falar do nosso Salvador, né? A gente vai estudar sobre a vida dele. Não, tem uma música que é muito cantada no meio evangélico que fala ninguém explica Deus. Então, eu não estou aqui para explicar Cristo, explicar Deus, porque ninguém explica Deus. Mas o que Deus quer que nós saibamos sobre ele, ele deixou na sua palavra. Então, ele quer ser conhecido de nós, ele quer que nós o conheçamos, e a partir do momento que está lá na palavra dele, o que ele quer que a gente saiba sobre ele, e a gente não está nem aí, não busca conhecer, então isso daí entristece o coração de Deus. Ele quer que a gente o conheça. Então, tudo que está disponível na palavra dele, para que a gente o conheça, nós vamos conhecer. E há algumas coisas que a gente não consegue entender, né? A nossa mente humana não consegue entender. Eu tenho certeza que na eternidade, nós vamos ter uma eternidade, aliás, né, para descobrir todas essas coisas. O que importa é que a gente se interesse em conhecer aquilo que está na palavra dele, sobre o nosso Salvador, tá? Então, vamos lá. Para conhecer sobre a vida de Cristo, eu quero começar esse estudo de hoje explicando para vocês alguma coisa sobre o que vem a ser, o que é a palavra Cristo e o nome Jesus. Pode passar, Daniel. Vocês conheceram o Daniel, né? Daniel é professor também do seminário e ele me ajuda aqui na parte tecnológica, porque vocês já viram que eu não sou boa nisso, né? Na tecnologia. Então, tá. Para a gente entender essa matéria, nós vamos ter que entender um pouco do significado da palavra Cristo. Talvez vocês já saibam o que eu vou ensinar hoje, mas é muito bom que a gente possa reavivar na nossa mente, que a gente possa, de novo, aprender melhor, ou tirar dúvidas, ou reavivar na nossa mente essas coisas, tá? O que significa a palavra Cristo? A palavra Cristo significa o ungido. Cristo é o ungido. No Velho Testamento, pessoas eram ungidas para 3 ofícios na Bíblia. Primeiro era profeta, sacerdote e rei. O profeta era aquele que vinha da parte de Deus, trazendo uma mensagem e levava essa mensagem para o povo, certo? O sacerdote era aquele que vinha do povo, lembra que o povo ia até o tabernáculo, levava um animal para oferecer em sacrifício a Deus, né, crendo na promessa que um dia viria Jesus. Então, o sacerdote, ele sacrificava o animal e ele dava as costas para o povo, depois de receber o sacrifício, e entrava na presença de Deus, que era o santíssimo lugar, lá no tabernáculo, e oferecia aquele sangue, era a oferta, crendo que um dia Jesus viria para morrer no nosso lugar. Então, o trabalho do sacerdote era de trazer a mensagem do povo até Deus, o arrependimento, o reconhecimento da culpa do povo, simbolizado por aquele sacrifício daquele animal, era levado até Deus. E o rei era aquele, né, que reinava, que governava o povo.
Bem, Jesus, ele foi qualificado para esses 3 ofícios. Por isso que ele não é um ungido, ele é o ungido. Porque Jesus, ele é o profeta que veio da parte de Deus, trazendo a mensagem de Deus para nós, para a humanidade, e ao mesmo tempo ele tomou sobre si todo o nosso pecado. E ele, né, virou para o lado do Pai e entrou no trono de Deus, levando não o sangue de um animal, mas ele levou o próprio sangue dele. Ele foi o sacerdote e, ao mesmo tempo, o sacrifício. E ele se entregou por nós lá e foi aceito como sacrifício perfeito. E ele é rei. Nós sabemos que ele é rei e que um dia ele vai reinar aqui nesse mundo. Um dia a terra será de novo, né? Ele terá posse da terra de novo e reinará para todo sempre. Então, a palavra Cristo, quando a gente fala Jesus Cristo, dá a impressão que é o sobrenome, né? Jesus Cristo, né? Como eu chamo Sônia Farias dos Santos, mas não é o sobrenome. Então, Jesus é o nome dele. Cristo é o ofício, é o que ele veio fazer. Então, por que que ele é o ungido? Porque ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei, tá? Ele foi qualificado por Deus nessas 3 ofícios. E Jesus, em hebraico, que é Yeshua, significa Salvador, né? Lembra que quando o anjo anunciou para Maria que ela ia ter um filho, e ele disse assim: e ele se chamará, e o seu nome se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado dele. Então, deu para vocês entender que nós vamos estudar a vida de Jesus, que é o Cristo de Deus, que é o ungido de Deus, qualificado para ser o nosso profeta, nosso sacerdote e o nosso rei, tá? Passando para frente. Vocês podem ir anotando, né, qualquer coisa. Eu não tenho aqui uma apostila para vocês, mas esses slides ficam disponíveis lá no grupo. Vocês podem rever depois, rever a aula, anotar, fazer suas anotações, tá bom? Então, nós vamos estudar sobre a vida de Cristo, e a primeira coisa, uma coisa essencial para a gente entender, é a pré-existência de Cristo, né? Eu não sei se alguém já falou para vocês, já fez perguntas para vocês, se Deus criou todas as coisas, às vezes criança faz essa pergunta, quem criou Deus? Né? Às vezes tem alguém que faz essa pergunta, quem criou Deus? Ninguém criou Deus, né? Deus sempre existiu e Jesus é Deus. Temos que entender isso. Jesus Cristo é Deus e ele sempre existiu. De eternidade em eternidade, ele é Deus. Eu consigo explicar isso para você? Não, porque tem coisas que a gente aceita pela fé, nós cremos nisso aí, porque está escrito na palavra. Agora, explicar isso aí, talvez lá no céu, né? Quando você chegar lá no céu, você pode perguntar: puxa, nunca consegui entender bem sobre isso. E eu nem estou com tanta pressa assim de saber, o que eu sei tá suficiente. Mas se você tiver com pressa, é só chegar lá no céu que você pode tirar essa dúvida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que pela fé nós cremos que Jesus Cristo sempre existiu. Antes da fundação do mundo, antes que o mundo era mundo, ele já estava lá, porque ele é Deus, tá? A pré-existência e a eternidade de Cristo significa sua existência antes da encarnação. Muitas pessoas pensam que Jesus passou a existir do momento que ele nasceu de Maria e habitou aqui. Isso deixa Jesus muito pequeno, a pequena Cristo, né? Que ele veio a existir aqui depois de tantos profetas, até mesmo depois de Adão. Imagina, Cristo sempre existiu antes da fundação do mundo. De eternidade em eternidade, ele já estava lá, tá? Antes que a encarnação significa quando ele se tornou carne e habitou entre nós, ele já existia no céu. Aliás,
A gente vai ver nesses versículos abaixo aqui, né? Porque a Escritura nos ensina que ele existiu desde toda a eternidade. No princípio, João 1:1 diz que no princípio era o Verbo, era a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem algumas seitas que querem mostrar que Jesus era um tipo de Deus, era um Deus. Mas a Bíblia diz claramente em João 1:1 que ele era Deus, né? E ele é Deus, ele é o grande eu sou. No versículo 6, no capítulo 6:38 de João, Jesus mesmo testificou: eu desci do céu. Então, quem que desceu do céu se não foi Jesus? Então, quando Jesus se tornou carne e habitou entre nós através do ventre de Maria, que Deus usou para criar ali um corpo humano, ele já existia no céu, ele era pré-existente, antes disso ele já existia, fazia parte do plano de Deus, ele está aqui, mas ele já existia. E em João 17,15, ele está aqui falando na oração sacerdotal antes da sua morte, ele está orando, falando com o Pai, e ele diz: e agora, Pai, glorifica tu a mim, tu mesmo, com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Tá vendo? Então, antes que o mundo existisse, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo era um, né? E ele já existia, tá? Então, isso eu quero que vocês aprendam, que Jesus Cristo, ele existiu antes que o mundo era mundo, ele já estava lá. De eternidade em eternidade, ele é Deus. Pode passar, Daniel. Agora a gente entendeu sobre a sua pré-existência, que ele sempre existiu, está definido isso, está certo. Agora a gente vai aprender sobre a sua encarnação. Por que então que alguém que criou todas as coisas, a Bíblia fala que por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Que ele estava lá na criação do mundo. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, como alguém que criou todas as coisas, alguém que pré-existiu, que sempre existiu, como uma pessoa, porque Jesus é uma pessoa, como ele decidiu se encarnar, quer dizer, tornar um ser humano, ganhar um corpo como o nosso e habitar aqui sobre essa terra. Bom, vamos ver. Esse mesmo Filho, pré-existente e eterno, se fez carne, tomou sobre si um corpo humano, parecido com o nosso, habitou entre os homens e finalmente se deu em sacrifício pelos pecadores. Nós vamos aprender alguns fatos sobre a encarnação, né? Em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Nós podemos ver a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, outro versículo, Filipenses 2, 6 e 7. O qual, que é Jesus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se igual aos homens. Olha só o que aconteceu aqui com Jesus, esse Deus que não era limitado por um corpo humano. Ele podia estar ao mesmo tempo em todos os lugares ao mesmo tempo, com todos os seus atributos divinos. O que ele fez? Ele se esvaziou da sua glória, porque ele deixou toda a sua glória lá no céu e se tornou homem. Quando Jesus se tornou carne para habitar entre nós, só o fato dele nascer num corpo humano já era humilhação para ele, entendeu? Mas ele fez isso com amor. Ele tomou a forma de servo ainda, além disso. E ele se fez igual aos homens. Ele se tornou parecido com um de nós, para poder salvar a nós.
Vamos ver mais um fato, né? Outro fato, a, a necessidade da encarnação. A gente tem que entender que ele. Volta só um slide, Daniel, um pouquinho. A gente está vendo. Porque aqui é a encarnação dele, que de fato ele pré-existia, mas agora ele vai nascer em forma humana. Agora nós vamos entender no tópico 3, pode passar, Daniel, a necessidade da encarnação dele. Qual foi a necessidade de Jesus se tornar um ser humano e habitar aqui na terra entre nós? Bom, era necessário que ele suportasse o sofrimento corporal, se era para ele ser o substituto do homem. Você sabe que muitas vezes, antes de eu me converter, eu ficava pensando, mas gente, eu via, né, aqueles filmes de Jesus sofrendo, apanhando, e eu ficava pensando assim, eu ficava com dó de, olha a minha mente pequena, eu ficava com pena de Jesus, achando que eles estavam fazendo aquilo porque ele estava sendo mais forte que ele. Eu falava, por que ele veio aqui nesse mundo para sofrer? Ficasse lá. Eu não tinha entendimento nenhum. Ainda não conhecia o Evangelho e eu não compreendia essa necessidade que ele tinha de se tornar um homem como nós, um ser humano como nós, para poder ser o nosso substituto naquela cruz. Porque aquela morte não era para ele, aquela morte era para nós. E só quando a gente realmente entende isso e aceita Cristo como o nosso Salvador, nós somos capazes de entender que ele teve que se tornar um de nós para ser o nosso substituto, para ele ir no nosso lugar. E o sofrimento final dos pecadores no inferno será tanto no corpo quanto na alma. Eu dou uma aula que chama Um com Deus, onde eu explico que nós somos corpo, alma e espírito, né? O corpo é essa parte visível de nós, né? A nossa alma são os nossos sentimentos, nossas emoções, o nosso caráter, é o campo onde a gente faz as nossas decisões, nossas escolhas. E o espírito é aquela parte que Deus colocou em nós quando ele fez o Adão, ele fez de nós um ser vivente, e nosso espírito, a nossa alma, não vai ser extinta, ela vai viver para sempre no céu ou no inferno, tá? Então, aqui está dizendo que como o pecador, quando ele vai para o inferno, ele tanto vai sofrer no corpo quanto na alma. Jesus tinha que ter um corpo para ele sofrer tanto a dor da alma como a dor do corpo, em nosso lugar. Você sabe quando Jesus estava lá na cruz e ele estava sofrendo tanto, ele estava naquele momento, quando o pai não olhou para ele, a gente tem que entender, porque naquele momento a dor de Cristo era mais ainda na alma do que no corpo, embora ele estava sofrendo, apanhando a dor da alma, porque sobre ele estava todos os nossos pecados, né? Jesus estava sofrendo muito, porque ele tinha que sofrer essa dor do corpo, da alma, porque lá no inferno, quem vai parar lá no inferno, ele vai estar com a alma lá. Você sabe, você vai lá na parábola do rico e do Lázaro, você vai ver que lá no inferno ele tinha consciência, ele lembrava dos irmãos dele que estavam aqui, então tanto o corpo dele estava padecendo, o calor, a sede, a angústia, como a alma dele. Então Jesus veio num corpo com a alma, para que ele pudesse sofrer todas as dores que era para nós sofrer, ele sofreu no nosso lugar. E a prova disso está em Mateus 10, 28, que diz: E não temais o que mata o corpo, e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer. Aquele que pode fazer perecer, não terminou o versículo aqui, tanto o corpo como a alma, né? Então, é isso. Por isso ele teve que encarnar. Então, essa foi a primeira necessidade da encarnação dele se tornar um ser humano, para que ele pudesse ser o substituto nosso em corpo, em alma, e sofrer tudo aquilo que era para nós sofrer.
Pode passar, Daniel. Foi preciso, né? Foi preciso que ele tivesse um corpo para que pudesse em tudo ser tentado como nós. Cristo, ele precisava de ser aprovado. Ele precisava de ser provado e aprovado, igual quando a gente faz uma prova, né? Então, ele precisava dessa aprovação. Porque o primeiro Adão, quem foi o primeiro Adão? Quer dizer, o segundo Adão foi Cristo, né? O primeiro Adão, eu estou fazendo uma pergunta boba aqui. Primeiro Adão, Adão mesmo. O primeiro Adão, e o que aconteceu com o primeiro Adão? Ele fracassou na prova. Ele não passou na prova. A primeira tentação, ele caiu, pecou, e a humanidade ficou toda caída, como a gente vê nos dias de hoje, até chegar em nós, até chegar em mim e em você, tá? É, Jesus, ele teve que vir aqui com um corpo como Adão tinha, e em tudo ser tentado como nós, porém sem pecado. Olha lá, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus, ele passou tudo que a gente passa, né? As provações, as tentações que é comum a todos os seres humanos, porém sem pecado. O fato de Jesus não ter pecado qualificou ele para ser o nosso Salvador, porque não podia ser um substituto pecador como nós, entendeu? Porque tendo em vista, segundo versículo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. É como ele tivesse passado aquilo que a gente passa na carne, então ele é qualificado tanto para ser o nosso substituto, nosso salvador, como aquele que socorre a gente em nossas fraquezas, porque ele experimentou esse viver aqui nessa terra, tá? Pode passar? Essa aqui talvez seja uma das necessidades, assim, bem marcantes na palavra de Deus, o fato de que Cristo tinha que se tornar nosso parente remidor. Eu não sei se vocês todos já estudaram o livro de Levítico, e tem, quando o povo de Deus foi entrar na terra de promessa, tinha algumas leis para que eles pudessem viver uma vida equilibrada, né, de respeito e amor ao próximo ali. E em meio às leis, tinha uma lei que era muito importante. Cada um recebeu o seu pedaço de terra, e aquela terra de Canaã era a herança do Senhor. Era uma coisa assim, herança perpétua. Então, quando alguém empobrecia e perdia sua herança, ele tinha que empenhorar a terra dele ou vender a terra dele. O que acontecia? Um parente mais próximo, se o Daniel conseguir achar Levítico 25, 28, enquanto eu vou falando aqui, você vai achando. Então, por exemplo, eu tinha uma terra e eu me empobreci, me meti em algumas dívidas de conta, e eu tive que vender a minha terra, fiquei sem a minha terra. Se eu tivesse, por exemplo, a Aparecida, que eu estou vendo aqui, a Aparecida era minha parente mais próxima, era minha irmã, e ela tinha condição financeira para pagar a minha dívida e requerer a minha fazendinha, minha terrinha de volta. Então, não era uma opção da Aparecida. Ela era minha parente mais próxima, ela tinha que fazer isso por mim. Agora, se ela não tinha o dinheiro para pagar a minha conta e resgatar a minha terra, ela tinha que ir no outro parente que era mais próximo. Então, você vê essa história contada no livro de Ruth, se vocês quiserem ver lá, que a Ruth, que a Noemi perdeu os filhos e o marido e empobreceu e voltou para Belém. E quando ela chegou lá,
ela precisava de um parente remidor, significa alguém que fosse um parente mais próximo dela, porque ela perdeu tudo que ela tinha, para levantar de novo a família dela e dar de volta o sustento e o que ela perdeu. Então, olha aqui, era uma lei que estava no livro de Levítico. Mas, se não conseguir o suficiente para restituir-lhe, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. O ano do jubileu significava depois de 50 anos. Se a pessoa não tivesse nenhum parente próximo que tivesse condição de pagar essa dívida, não tivesse nada, ele tinha que esperar até chegar o jubileu. No jubileu tinha uma festa incrível, fantástica, todo mundo voltava para suas casas, quem comprou a tua terra tinha que te devolver, mas se tivesse um remidor, ele tinha que pagar. Olha só, vamos entender isso, o que Jesus tem a ver com isso aí que eu estou falando? Jesus tinha que se tornar o nosso parente remidor. Jesus era pré-existente, lembra disso? Ele já existia no céu, ele era o criador de todas as coisas, ele é Deus. Mas esse Deus tinha que se tornar um parente nosso, para poder fazer o quê? Resgatar a dívida que nós deixamos lá. Quando Adão e Eva pecou, ele perdeu tudo, ele perdeu a comunhão com Deus, porque Deus separou dele. O pecado separa o homem de Deus, né? Todos pecados e separados estão da glória de Deus. No momento que Adão e Eva pecou, houve uma separação. Adão e Eva perdeu o paraíso, que era o lugar maravilhoso, o jardim que Deus tinha feito para eles. Perdeu a comunhão com Deus e passou a ser um ser mortal. O salário do pecado é a morte. O que ele ganhou para pecar? A morte. A morte veio a todos nós. Então, ele empobreceu, o Adão empobreceu. Toda a sua descendência, inclusive eu, você, nascemos separados de Deus por causa do pecado de Adão. Porque nós também nascemos pecadores e separados de Deus. Então, quando Deus olha de lá de cima e vê essa situação, e Ele nos ama de tal maneira que Ele falou, olha, o plano tem que entrar em ação. Jesus vai ter que nascer, né, aqui como Cristo, Jesus, né? Jesus será o nome dele, porque ele salvará o povo dos pecados. Então, ele vai ter que descer lá na terra e se tornar parente do pecador, parecido com o pecador, parecido comigo, parecido com você, né? Sentir dor, sentir fome, né? Sentir tudo aquilo que a gente sente, se tornar um nosso parente próximo. Para quê? Para poder pagar a nossa dívida e devolver de novo tudo aquilo que nós perdemos por causa do pecado. Você sabe que uma vez que você recebe Cristo como seu Salvador, além de seus pecados são perdoados, sua dívida é paga. Sua dívida é paga naquele momento. A dívida que separava você de Deus é paga. Você não vai mais voltar para o Jardim do Éden, mas você vai para um lugar melhor que o Jardim do Éden, que é o céu, onde as ruas serão de ouro, pedras preciosas. Então, Jesus devolve melhor ainda. Ele devolve a vida eterna que o Adão perdeu. Ele passou a ser um ser mortal, né? Trouxe o pecado dele, trouxe a morte, mas em Cristo nós somos vivificados e temos vida eterna. Ele pagou o preço de parente remidor e devolveu para a gente a vida eterna. Ele pagou o preço do Adão e Eva ter perdido o jardim do Éden e deu para nós o céu, onde as ruas serão de ouro. Ele pagou o preço da separação nossa com Deus. E hoje, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ter comunhão com o Pai, nós podemos falar com Deus, inclusive ter esse momento que nós estamos tendo agora, né? Todos reunidos aqui, falando da palavra de Deus. Tudo isso
foi comprado por Jesus Cristo na cruz, quando ele se tornou nosso parente remidor. Assim, não sei se vocês leram o livro de Ruth, mas se não leu, vai ler, porque é a história. Ela é uma tipologia, o Boaz de Cristo, do que Cristo fez por nós, é o que ele fez com Ruth, né? Porque ele foi o remidor da Ruth. Ele casou com ela e levantou a descendência do marido, do marido que ela perdeu e dos mortos, dos que morreram lá em Moab, tá? Então, esse parente remidor, ele tinha que ter cacife, condição de pagar a dívida. Lembra que eu falei que se a Aparecida não tivesse dinheiro para pagar a minha dívida e devolver a minha terrinha, aí ia lá no Anderson. Ô, Anderson, daí você é o próximo parente mais próximo da Sônia. Você consegue pagar a dívida? Ah, eu não tenho também condição, não. Aí vamos lá para Fátima. Fátima, você tem? Aí a Fátima tá lá, ó, com a grana. Aí a Fátima paga minha conta e fala: volta, Sônia, para tua terrinha. Isso aí era a lei do remidor no livro de Levítico. Era uma figura do que Jesus ia fazer por nós. Vocês estão compreendendo? Alguém levanta a mãozinha? Sim, Sim? Todo mundo aí, os 17 presentes? sim, Sim. sim, Aí, mano. muito, Sim. muito bom. Isso aí, gostei. Então, muito bom. Uhum. Então, se o parente tinha que ter condição de pagar, Jesus tinha. Romanos 2, 1, esses versículos aí, Daniel, joga para mim na telinha aqui. Nós vamos ver que Jesus, ele tinha essa condição de pagar. Olha lá. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Acho que não é esse versículo, não, Daniel. Mas vamos para o próximo. Vamos passar para o próximo para nós. Eu digitei, acho que é errado. Pode passar o outro. Primeiro Coríntios 6:20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando Jesus ele se tornou carne e habitou entre nós para poder ser o nosso parente remidor, esse preço custou muito caro, não foi com coisa perecível, né? Nós vamos ver nesse outro versículo aqui, não foi R$ 1,99, não foi dezão, como tem. Vocês estão na cidade de vocês, tem loja do dezão, do R$ 1,99. Aqui temos essas lojinhas de comprar coisa baratinha. Não foi por esse preço, foi com o precioso sangue de Cristo, que ele comprou a gente da nossa vã maneira de viver. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis que estragam, como o ouro, prata, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculável e incontaminado. Olha só. Então, não foi com coisa barata, não, nós fomos, custou caro, e só Jesus tinha condição, cacife, para bancar o preço dos nossos pecados, tá? Outra necessidade da encarnação dele, Cristo tinha que estar disposto a redimir a humanidade. Por exemplo, se ele tivesse, na lei do remidor, se ele tivesse dinheiro, mas ele não tivesse disposto, ele ia passar para outro, tá? Mas aqui, ele estava. Ele estava disposto. Olha lá em Mateus 20, 28. Se eu errar algum versículo, vocês me perdoam, porque às vezes eu digito, eu escorrego o dedo aqui.
Bem, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, ele quis, entendeu? Ele veio, ele teve essa disposição de fazer isso, tá? Vamos ver o próximo versículo. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Ele não veio aqui para, né, para aparecer, ser servido pelos homens, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você vê que ele é alguém que estava disposto a ser o nosso remidor. Pode passar, Daniel. Vamos fazer assim, para mandar mais rapidinho, eu vou pedir para a Fátima, que ela está com a janelinha aberta, abrir em Hebreus 10, 7, e o Gildo abre no 1 João 3,16, e a Aline, não, você vai abrir em João 10, né, Daniel? É que tem versículos que são muito bons, eu não quero perder ele. Assim como o Pai me conhece a mim, Jesus falando, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, não é ninguém que tomou a vida de Jesus e obrigou. Ele deu a vida dele, ele estava disposto a dar a vida dele. Vamos lá, Gildo. Pronto aí? Pode abrir o microfone, tá fechado. E lê para mim esse versículo, por favor. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Muito bem, tá vendo? Então a gente viu aí que ele deu, isso é o amor, o fato de que ele deu, ninguém obrigou ele a fazer isso, né? Então ele estava disposto a redimir a humanidade. A Fátima? Hebreus 10, 7. Então eu disse: Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que lindo, né? Então aqui a gente viu a disposição dele. João 10, 15, 18, eu pedi alguém? Não, né? Mas Acho que tudo o bem. Daniel já leu. Ah, o É o Daniel. Daniel colocou. Ah, tá. Então, aqui, gente, então nós vimos aqui que ele tinha condição, né, para comprar, para pagar o nosso pecado, porque ele não tinha pecado, ele é Deus e ele tinha. Então, ele veio e pagou. Ele tinha que estar disposto, nós vimos que ele estava e fez. Tinha que tomar uma noiva gentia. Olha só, o Boaz, para e pensa, Boaz era um judeu, né? Judeu não se casava com outros povos, com gentios. Mas quando ele viu a Ruth voltando para a terra de Belém com a sua sogra, né? Viúvas duas, empobrecidas, tristes, hora que ele ficou sabendo que ele era o parente mais próximo e que ele podia resgatar ela, redimir, pagar a dívida dela e casar com ela, levantar herdeiros, levantar o nome da família de novo, ele fez como Cristo fez. Ele tinha condição,
Boaz era um homem rico, ele estava disposto e ele tomou aquela noiva gentia, porque ela não era judia, ela era dos gentios. Assim como Cristo, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que somos nós que estamos aqui nessa noite, gente. Então, Jesus Cristo, ele veio para os judeus, eles não quiseram nada, o evangelho espalhou para os gentios, e a igreja foi composta, nós somos a noiva gentílica, gentia, não sei como é que fala, a noiva gentia de Cristo. E um dia vai ter um casamento lá no céu, a bodas do Cordeiro, que Cristo vai casar com a sua igreja. Nós somos a noiva de Cristo, né? Então, por isso que eu acho que o livro de Ruth mostra muito essa coisa do remidor aqui, né? Então, ele aceitou a Ruth como uma gentia e Ruth acabou entrando para a genealogia de Jesus Cristo, mostrando que Jesus se encarnou, tornou homem para pagar o pecado de judeu, de gentios, de estrangeiros, de todo tipo de pecador que se chegue a ele, tá? Então, ele tinha que tomar uma noiva gentia e enriquecer espiritualmente. Assim como o Boaz pegou aquelas duas mulheres pobres, casou com a Ruth, e ela se tornou uma mulher rica, porque ele era rico, e eles tiveram filho, levantou descendência, herdeiros com ela. Ele enriqueceu a Ruth financeiramente, ele honrou ela. Dessa mesma forma, Cristo, ele tomou uma noiva gentia, que é a igreja, que somos nós, né? Nós somos os confins da terra. E ele enriqueceu a gente espiritualmente. Ele tinha que fazer isso e ele fez. Tinha que nos comprar da escravidão do pecado. Ele pagou o preço. Foi lá no mercado de escravo, comprou a gente e libertou a gente. Se o Filho vos libertar, quem lembra o resto? Quem lembra esse versículo? Verdadeiramente serei livre. Amém. Então é Amém. isso que Jesus fez por nós. Vamos para o próximo? Já estamos quase acabando. A necessidade, ainda está na necessidade da encarnação, tá? Então foi necessário porque nós precisávamos de ter um parente próximo. A gente viu que ele qualificou como nosso parente próximo, segundo o Levítico, porque Cristo cumpriu toda a lei, inclusive essa. Outra coisa, era preciso que ele tivesse provação na carne e rendesse perfeita obediência à lei para que houvesse operado uma justiça que pudesse ser imputada a nós. A justiça a nós imputada pela fé é a justiça operada por Cristo em nós na sua vida terrena. Olha só, Cristo tinha que vir aqui, ser tentado, provado e não pecar. Porque o primeiro Adão pecou. Ele é o segundo Adão, ele não pecou. Quando o fato de Cristo não ter caído nas tentações do inimigo, do Satanás, quando foi provado, esse fato fez com que a justiça dele fosse imputada como justiça na nossa conta. Sabe quando foi pago? Você passa num lugar, lá numa loja, fala, olha, eu vou pagar essa conta aqui, ó. A hora que a pessoa vir aqui, você pode falar que ela tem um crédito aqui. Então, é como se Jesus, a justiça, a perfeição de Cristo, o fato dele não ter caído na tentação, ele operou uma justiça que foi imputada em nós, foi colocada na nossa conta. Então, em nós mesmos, não tem justiça nenhuma. Em nós mesmos, nós não somos capazes de ter justiça. Mas na justiça de Cristo, pela nossa fé nele, ela é colocada em nós, na nossa conta. Por isso que nós somos declarados, Jesus declara a gente justificado. A justificação significa, eu declaro que ele está inocente. Nós somos culpados, né? Pecadores.
Mas quando a gente coloca a nossa fé em Jesus, a justiça dele vem para nós e os pecados nossos vai para ele. E ele declara a gente inocente. É mole isso? É muito maravilhoso isso, não é? É incrível. Aqui diz assim, eu gosto desse versículo aqui. Daniel, acho que sabe disso que eu sempre falo ele. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, ser achado nele. É como se a justiça de Cristo foi aceita por Deus. Cristo entrou no céu carregando o seu próprio sangue, né? Ele entrou como sumo sacerdote e como sacrifício. Os dois em um só. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele entrou com o sangue dele, ele foi aceito como um sacrifício perfeito que paga o pecado da humanidade. Então, quando cada um de nós vamos aceitando a Cristo como Salvador, é como se a gente estivesse escondido em Cristo, porque nós não temos justiça própria. A justiça é de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele não vê nós mais, ele vê Cristo em nós, porque a justiça é de Cristo. O pecado era nosso. Então, nós somos achados aonde? Achado nele. Não tendo justiça nossa, mas a justiça dele. Então, é muito bom saber que nós somos achados nele. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Não importa se é judeu, se é grego, se é gentil, né? Não importa se eu sou aqui do Paraná, você é aí do extremo do norte. Essa justificação pela fé em Cristo é para todos nós. Deus é maravilhoso, né? Estamos quase acabando, vocês já estão cansados, né? 1 hora de aula, cansa muito? Está muito cansativo? Não, tá ótimo. Não, irmã. Tá? Estamos quase terminando, tá? Vamos ver se a gente vai mais um slide. Passa aí, Daniel. Falando ainda sobre a necessidade da encarnação. A encarnação foi também necessária ao seu ministério como mestre, a sua escolha dos 12 apóstolos e a fundação da igreja. Ele precisava estar aqui num corpo para ele criar o seu ministério, dar início ao seu ministério como mestre. Jesus foi mestre, assim, por excelência. Você pode ver que Jesus, o que mais ele foi chamado foi de mestre. Então, como mestre, ele precisava estar aqui de uma forma física, porque ele escolheu os 12, que foi sua primeira igreja, e ensinou eles. Preparou 12 homens que ganharam todo mundo na geração deles. Já imaginou o que é isso? Fundou a sua igreja, que é a sua noiva, e falou: as portas do inferno não vão prevalecer diante de você. Deu todas as ordenanças, tudo que era para a gente fazer. E foi necessário também a encarnação dele, a sua fixação de um modelo para nós. Nós tínhamos que ver Deus Deus conosco, o Emmanuel, né, vivendo entre os homens de uma forma humana. O caráter dele foi mostrado ali de forma humana. Você pode dizer, mas Jesus é Deus, por isso que ele nunca pecou, mas ele veio aqui, é lógico que ele era 100% homem e 100% Deus, mas mesmo assim, ele viveu uma vida aqui que mostrou o caráter dele, ele mostrou como ele era e como ele quer que nós sejamos. A Bíblia fala que o propósito de Deus é que a gente seja parecido com o filho dele, né? Aí a gente já fica tudo animado. Quero fazer milagre como Jesus, eu quero fazer isso. A gente só quer essas coisas aí, né? Que dá ibope. Mas não é disso que Deus está falando. Deus falou que ele quer que você seja parecido com o filho dele, homem,
aquele que teve um caráter, assim, inigualável, e que viveu aqui de uma forma que foi modelo para todos nós, de uma perfeita obediência à vontade de Deus. E todas essas coisas Deus Pai viu que podia ser melhor cumprida na carne, aqui. Por isso Cristo foi enviado em carne, para cumprir todas essas coisas. Então, hoje, quando a gente olha para Cristo, Deus fala que é para a gente ser imitador dele, né? O apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente só pode imitar alguém se ela imita Cristo. Se ela não imita Cristo, você não pode imitar ela. Você está indo por um caminho errado, tá? Tem mais algum, Daniel? Acho que acabou, né? Aham. Agora vai ficar para vocês, vai estar lá no grupo, você pode fazer um print, você pode responder no seu caderninho. É bom cada um ter um caderninho para fazer as anotações de vocês, tá? Mas eu deixei lá para vocês responder, olhar nos slides, ver o que vocês lembrou, né? O que que significa a pré-existência de Cristo? Pode escrever com as suas palavras. Eu gosto que vocês escrevam aquilo que vocês entenderam. Isso aqui é para avaliar eu mesmo, para ver se vocês estão entendendo a mensagem, a aula. Depois, o número 2, o que significa a palavra Cristo? O que significa o nome Jesus? Porque a palavra Cristo é diferente de nome. Cristo não é um nome, né? Cristo é um ofício, você vai ver lá. Qual a necessidade da encarnação de Jesus? Você pode fazer um apanhado disso tudo que eu falei, ou você pode ir lá pesquisar, que está lá, e colocar com as suas palavras, tá? Isso aí, para a próxima aula, a gente corrige aqui em sala, tá bom? Então, olha só, passei 4 minutos só, de 1 hora. Não foi muito terrível, não, né? Olha, estou muito contente aqui de ver. Quer ver, ó, tem o pastor, a Camila, que está de outro semestre, aqui, tá, a Sol, né? A Aline, eu estou sentindo falta do irmão Aurelino, Aline. E ele não vai fazer esse semestre? Então, ele falou assim que, por enquanto, ele não ia entrar, não. Aí ele vai ver conforme for passando os dias, ele falou assim que vai sentir a necessidade, que ele tem certeza que vai sentir necessidade de fazer a sua aula. Fala para ele que eu estou esperando ele. Tá? Mas foi um prazer ter vocês aqui, tá? E tem alguma coisa que vocês querem falar? Alguma pergunta? Só quero agradecer mesmo, irmã, tá? Pelas orações de todos os irmãos, tá? Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, querido. Nós estamos orando ainda. Quero ver você Amém. 100%. Amém. Quero elogiar a sua aula, foi muito boa, muito Obrigada. clara. Obrigado por você ser uma professora mestra. Eu que agradeço vocês, agradeço o pastor, porque eu sei que ele incentivou cada um de vocês para estar aqui hoje. E também dá parabéns para vocês que tomaram essa atitude de vir para cá, passar essa 1 hora comigo aqui, tá? Amém. Porque você já notou que a gente passa 1 hora mexendo no celular, brincando, assim, a gente nem percebe, é ou não é? É verdade. E às vezes a gente fica com preguiça de passar 1 hora aprendendo coisas mais profundas, né? Da palavra de Deus. Eu vi uma mensagem que o pastor Adilson colocou hoje, que parece que era o pastor falando, né? Que a coisa mais difícil do ministério dele era preparar a mamadeira, né? Frustração pastoral. Frustração pastoral, é preparar a mamadeira para bebê gigante. Então, aqui não é mamadeira. Vocês Bebê sabem. barbado, né? Isso aí significa que vocês estão se aprofundando na palavra, tá? O fato de você estar aqui essa noite, reunido, além de ser uma alegria, essa comunhão, mesmo que virtual, a gente está aqui degustando, aprofundando na palavra de Deus,
para a gente não continuar, igual a Bíblia fala, sendo meninos, né? Ainda tomando leite, mas que a gente possa comer um alimento mais sólido e estar preparado para ajudar outras pessoas também, tá bom? Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quero só agradecer também, irmã, pela sua disponibilidade aí de transmitir, né, esse conhecimento para nós. Eu que agradeço. Agradecer. E eu quero encorajar vocês durante essa semana, porque eu sei como que é. Hoje nós estamos em 17 alunos, graças a Deus, mas eu sei como que é no decorrer da semana, vem as lutas, as provações, e coisas acontecem para não deixar vocês estarem aqui sexta-feira nesse mesmo horário, mas lutem, orem uns pelos outros aqui desse grupo, né, para que a gente possa estar aqui, tá bom? Então, Amém. vamos encerrar com a palavra de oração. Vou pedir para o pastor Adilson orar para nós e que vocês tenham uma excelente semana, uma boa noite, um bom final de semana, tá? E Amém. queria falar que eu estou orando por todos os meus alunos todos os dias. Vocês estão ganhando de bônus as orações, para que Amém, Deus irmã. cuide de cada um e da família de vocês, tá bom? Vamos orar, então. Nosso Deus amado, nós queremos te louvar pelo que aprendemos hoje com a professora Sônia, Amém, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, disponibilidade de aprender, e agora queremos pedir que o Senhor nosso Deus cuide de cada um dos 17 alunos e também da professora, para que possamos continuar aprendendo durante essa semana essa matéria que tivemos e também sexta-feira estarmos juntos para aprender mais. Amém. Por isso, querido Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cuida, Senhor amado, de cada aluno, da Gabriela, da professora, da Aureni, da Cida, do Washington, da Adriana, do Gildo. Senhor amado, porque cada um desses são pessoas que têm interesse de crescer, de aprender mais, Senhor. Principalmente aprender sobre o Senhor, que nós amamos tanto, Senhor, que é o nosso Salvador. Amém. Por isso, nos concede uma noite de paz, Senhor, e uma semana, um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Então, Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Boa noite.